18 horas e mais 16 minutos, Radar de Notícias está de volta para o segundo bloco e, como dito na abertura do programa, hoje a nossa entrevista é no miolo do programa. E eu tenho o prazer e a satisfação de dividir a bancada nesse momento com o ex-vereador Maurício Brinquinho, pré-candidato a deputado estadual, ele que retorna à bancada do Radar de Notícias para encerrarmos essa semana com muita informação. Vereador, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, uma ótima noite. Eu que agradeço sempre o convite de vocês, o Radar é histórico na cidade de Guarulhos, a gente tem que ter todo esse cuidado com esse canal de notícias e que realmente traz uma comunicação com a cidade que a gente tem muita dificuldade de fazer. Então, parabéns pelo excelente trabalho que vocês continuam fazendo aqui. Muito obrigado, vereador. Vamos lá, muitos assuntos para a gente tratar. E o senhor entrou aqui no nosso estúdio até brincando conosco, né? Repercutindo a informação que o Rabi Khalil tirou da cartola ontem e já está dando o que falar. Para quem não acompanhou o programa de ontem, Rabi Khalil traz a notícia, em plena quarta-feira, de que o vereador Maurício Brinquinho, digamos que está ampliando a sua presença no tabuleiro político. Nosso convidado de hoje está afiliado ao Solidariedade, mas aliados dele, seu grupo político, assumiu o comando do PRD, numa estratégia importante num ano eleitoral, não apenas para esse, mas para os próximos que virão. Como é que se deu essa costura, vereador? Por que acabou com essa configuração com pessoas próximas ao senhor agora no PRD? Como é que se deu isso? O que o senhor pode nos contar, evidentemente? Rapaz, eu sou obrigado a falar que o Rabi é um fofoqueirão, viu? Porque ele tá sempre em todo lugar, sempre descobre as coisas, vai batendo papo, ele me ligou ontem. Na verdade, André, Rabi, na verdade, hoje o Solidariedade é uma federação junto com o PRD. Então, nessa discussão, nessa ampliação que a gente tem feito em várias cidades, não é só aqui em Guarulhos, tá? A gente tem feito essa construção em várias outras cidades, para realmente a gente estar na discussão política das cidades que necessitam. Eu sou pré-candidato a deputado estadual, faço ampla discussão nas cidades do estado de São Paulo, quanto saúde, segurança, transporte, famílias atípicas, o cuidado com os animaizinhos, né? Então, enfim, dentro dessa federação, a gente acabou trazendo alguns amigos, algumas amigas, né? Pessoas que têm interesse em construir políticas progressistas para cada uma das cidades. A gente não vê mais essa questão direita e esquerda, isso só trouxe prejuízo para o Brasil, ou de uma forma ou de outra, inclusive até inimizade nas próprias famílias, né? Você, André, você acompanha bastante isso, você sabe. Então, dentro dessa visão progressista, tanto Solidariedade quanto o PRD são dois instrumentos políticos, né? São dois partidos que têm avançado bastante nessa discussão. A gente tem tido aí, mesmo do Paulinho, o presidente nacional, tanto do Duarte lá no PRD, do Ovasco, a gente tem tido sempre um carinho e tem tido uma reciprocidade quando a gente discute políticas públicas realmente progressistas. Então isso nos atraiu bastante e a gente tem se desdobrado para poder fazer essa construção nos dois partidos. Vereador, já que o senhor falou de desdobrado, eu já me lembrei da palavra dobrada, e eu queria te perguntar o seguinte, o senhor, enquanto pré-candidato a deputado estadual, aqui na cidade de Guarulhos, a ideia é dobrar apenas com o ex-prefeito Eloy, ou tem mais alguma possibilidade aí em discussão? A minha dobrada principal é com o sempre prefeito Eloy Petar. Isso para mim é muito importante, mesmo pela questão de aprendizado. O Eloy é uma figura pública muito querida na cidade de Guarulhos, uma figura pública muito conhecida e que fez grandes obras na cidade, desempenhou o seu papel aqui exemplarmente e que me ensina muito. Então, minha principal dobrada é realmente com o Eloy. Mas a gente tem diversas discussões, como um pouquinho antes eu disse, quando a gente perde algumas amarras, André, a gente consegue olhar mais amplamente
e fazer políticas de aproximação, políticas progressistas que, sabe, que contribuem para a cidade, independente, eu acho que você tem que ter sua ideologia, tá? Você tem que ter o seu pragmatismo, você tem que ter sua postura. Porém, em certos momentos, principalmente quando é em prol da cidade, quando é em prol de uma segurança pública, como é em prol da educação com segurança nas escolas, como eu tenho um projeto aqui que é o Escola Segura, né? Quando é cuidar de quem cuida, que a gente tem discutido isso bastante na saúde, a gente precisa discutir com todos que querem que querem trazer o bem para todas as cidades. Tanto em Guarulhos quanto fora de Guarulhos, a gente já tem aí contado aí algumas dobradas que serão de extrema importância para a gente chegar na Assembleia Legislativa e para a gente trazer novidades e trazer políticas públicas para as cidades do estado de São Paulo. Muito bem. Eu quero ouvir o senhor sobre alguns temas, do que o senhor propõe, etc. e tal, mas só para a gente arrematar esse assunto do ponto de vista de estratégia eleitoral, qual é um número que o senhor vislumbra como sendo o mínimo que precisa ser alcançado em termos de votos para chegar na Lespe? É uma eleição que, pelo menos do ponto de vista para deputado, me parece que o sarrafo vai subir para todos os partidos. No Solidariedade, pela montagem de chapa, tem algum número uma nota de corte que é debatida? Na verdade, a gente não está muito preocupado com a questão da nota de corte. Na verdade, a nossa preocupação é a gente ampliar o debate de políticas públicas, ampliar o debate de coalizão, né? E não de extremismo, a gente ampliar esse debate em todo o estado. Então, a preocupação realmente hoje nossa é conversar com o máximo de pessoas, trazer nossas ideias e garantir a nossa eleição ali, né? Como pré-candidato, sem precisar estar preocupado com o número de corte. Ele é um corte, a gente tem certeza que é um pouco abaixo de vários outros partidos e que nos dá condições tranquilas de exercer na verdade, de absorver uma cadeira na Assembleia Legislativa. Vereador, hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. E como o senhor falou que tem feito muitos debates acerca das necessidades e demandas das famílias atípicas, queria ouvir o senhor. Esse é um tema que tem sido cada vez mais abordado, é um tema bastante importante. O que o senhor propõe a nível de Assembleia Estadual? O que um deputado estadual pode propor para amparar essas famílias? Porque é um tema cada vez mais em alta, essa discussão. E a cada dia que passa, eu sinto que, a despeito de estarmos avançando em algumas coisas, há várias lacunas a serem preenchidas. Tem muito ainda que se avançar. O que o senhor propõe, alguma ideia específica para atender essas famílias atípicas e os alunos atípicos que também têm bastante dificuldade de ser inseridos na sociedade? André, você me dá licença porque o assunto é muito importante e chama atenção. Eu não posso sair daqui sem bater na campanha, mas chama muita atenção. Você sabe por quê, André? A gente tem discutido bastante a gente sair do mais do mesmo, né? Tanto na questão da saúde, quanto nas outras questões, tanto de segurança, de transporte, de emprego, de renda. E a gente tem ido mais a fundo nessas discussões. Assim como também na proteção dos animais. Você está sempre ali com aquele, vamos ali fazer, sabe, vamos fazer castração, vamos fazer a vacinação. Pô, a gente tem que chegar mais a fundo das questões. Nessa questão das crianças, dos adolescentes, dos adultos atípicos, eu tenho conversado muito com mães, pais e família. Por quê, André? Você sabe o que me chamou a atenção? Que muitas vezes você, com todos os problemas que o Estado tem, você tem um atendimento para a criança, você tem um atendimento para o adulto, você tem um atendimento para a pessoa, para o adolescente, que tem a sua especificidade, né? Como é o caso do autismo. Porém, você tem uma falta muito grande com a família, com a base da família, André. E olha como isso me chamou a atenção. Eu comecei a perceber que as mães, né, os pais, né, os avós, os tios, as tias, enfim, eles têm uma dificuldade muito grande
em se preparar para atender as necessidades de qualquer criança atípica, né? Você vê assim, quando você está doente, André, você quer chegar num hospital, você quer chegar num lugar, você quer ser atendido, né? E por todos os problemas que o Estado não traz a segurança e a tranquilidade na saúde, as pessoas acabam atacando quem? As que estão ali de frente. Então são enfermeiros, enfermeiras, o pessoal do atendimento, médicos, enfim. Assim como acontece também com a família das pessoas que têm crianças atípicas. Elas acabam sendo esquecidas, né? Então a gente cuidar de quem cuida, por que eu estou falando isso? Porque a ideia é a gente cuidar de todos que de alguma forma cuidam da saúde e o bem-estar da população. Você chega num hospital, você tem um profissional cansado, você tem um profissional exausto, você tem um profissional com uma hora de trabalho muito exaustiva. Chega lá, ele não tem condições de fazer o seu trabalho adequado, não tem equipamento adequado, não tem remédio, enfim. Essa pessoa também precisa de um tratamento, essa pessoa também precisa estar bem, sabe, bem cuidada numa questão psicológica, numa questão, de poder exercer sua função da melhor forma possível, descansada, se preparando sempre. Da mesma forma, eu penso na questão de quem cuida das pessoas em casa, né? Meu pai, André, ele teve Parkinson durante 30 anos. E ele tomou muitos remédios. Meu pai foi um super-herói nessa questão, porque quando ele teve Parkinson, as pessoas com 10 anos de Parkinson acabavam morrendo. Mas ele acabou sendo cuidado pela minha mãe e pelo meu irmão. Meu irmão saiu do emprego e começou a cuidar do meu pai. Chegou num certo momento que a gente percebeu que o meu irmão tinha envelhecido bastante, que ele não tinha um convívio social, que ele vivia ali dentro com meu pai, dentro da casa com meu pai, saía para andar com ele. Chegou uma hora que meu irmão estava andando igual ao meu pai, já com dificuldades. E meu irmão é novo, meu irmão hoje não tem 60 anos. Então, eu comecei a reparar que a gente precisa cuidar de quem cuida. E isso me trouxe uma atenção especial para as mães atípicas. Eu vi questões de mães atípicas que se suicidaram, porque foram abandonadas pelo marido, foram abandonadas pela família, tiveram que sair dos seus empregos para poder cuidar da criança, do adolescente nas escolas, né? Porque o Estado, apesar de ser lei, de ter ali que ter uma pessoa dando atenção e o cuidado com uma criança atípica dentro da escola, o Estado não dá. Você tem que entrar na justiça para que você garanta o seu direito. Então essas mães cansadas, essas mães sem um tempo para se cuidar, as famílias, né? Tem mães que são abandonadas pelas famílias, mas tem famílias que ajudam também, que acolhem, mas também precisam, né, do seu momento, às vezes precisam ali de ter um apoio psicológico, um apoio emocional, um apoio social. Então, chega de fazer o mesmo. É por isso que eu falo, eu não quero entrar na Assembleia Legislativa para fazer mais do mesmo. Eu quero fazer diferente, eu quero dar atenção para o problema como um todo, né? Não adianta você tentar fazer só o básico. Você tem que ver de onde tudo que uma questão atinge e tentar resolver cada ponto dessa questão. Dessa forma a gente vai ajudar realmente essas famílias, essas mães e vamos ajudar a saúde pública aqui em todo o estado de São Paulo. Vereador, já que o senhor deixou esse gancho, né, acerca da saúde pública, e de fato, olha, nós poderíamos ficar aqui até semana que vem falando dos desafios da saúde pública a nível do estado. Com certeza. Mas o senhor, na condição de alguém que conhece Guarulhos, que foi vereador pela cidade de Guarulhos e que, se eleito for deputado estadual, sem dúvida nenhuma, vai representar Guarulhos, vai ser instado a mandar recursos para Guarulhos, o senhor deve saber melhor do que ninguém que um dos problemas que mais aflige o guarulhense é a farmácia de alto custo. Equipamento sob responsabilidade do governo do estado e que, portanto, em sendo deputado estadual, o senhor vai ter uma responsabilidade direta na cobrança. Hoje, o senhor vislumbra alguma alternativa para resolver esse problema? Eu pergunto isso porque a gente já noticiamos aqui no nosso programa diversas supostas alternativas. Já falaram até de entregar remédio de drone
que me parece uma piada, uma piada. Enfim, como é que o senhor enxerga isso? Como é que a gente pode debater isso, resolver isso? André, a gente precisa resolver isso com seriedade na política, com seriedade na questão pública. Quando você vê pessoas que passam o dia inteiro em filas enormes, embaixo de sol, embaixo de chuva, onde não tem uma cadeira para sentar para aguardar, onde não tem uma água ali para poder se hidratar, você não está ajudando essa pessoa. Você está adoecendo essa pessoa. Então, ou você está piorando o estado de uma pessoa que precisa de um remédio, ou você está adoecendo um familiar, um amigo que está ali ajudando essa pessoa. Então, a primeira coisa é a gente tratar todas as pessoas com respeito e dignidade. Essa é a principal questão. Na sequência, a gente precisa averiguar aonde estão esses remédios. Ué, se não está lá, cadê o dinheiro que foi colocado para comprar esses remédios? A questão é de corrupção? Se é de corrupção, então nós vamos ter que combater a corrupção. Se a questão é falta de administração, então vamos combater a falta de administração. O que não pode é cada governo que entra, em todos os lugares, seja ela no município, no estado, ou no governo federal, enfim, né? Olha, a gente não está conseguindo resolver porque o problema foi do outro. Gente, quando a gente é eleito, né, é porque alguém não gostou do que o outro fez e está esperando da gente fazer diferente. E não é fazer diferente daqui a 20 anos, é fazer diferente agora. Então, tem que ter uma resposta imediata. Eu não vejo nenhum político ir direto lá e olhar o que está acontecendo e falar o que a gente pode fazer por isso. Eu vejo um monte falando, está precisando. Mas qual político foi lá para ver o que realmente estava acontecendo e o que podia fazer de mudança? Então, a fiscalização tem que ser muito alta, mas a gente tem que ter uma cobrança imediata, né? E as questões de ter o carisma pelas pessoas, André. Eu acho que a pessoa, quando quer ser um político, né, a primeira coisa que ela tem que fazer é gostar das pessoas. Segunda coisa, um político que vai atender os seus anseios é o político que já passou por algum problema desse. Eu, na questão do meu pai, também tive problemas para a gente poder pegar remédios, né? Então, eu sei o que é passar por isso. Eu vi o meu irmão passando por isso, eu vi minha mãe, hoje com 83 anos, mandar um beijão para ela, está lá em casa me assistindo, mas eu vi eles passando por isso. Então, é um dos pontos que fala mais alto a dignidade humana e o direito de cada um. Então, esse é um ponto que nós vamos dar total atenção. Vereador, vou falar um pouquinho sobre educação. Estamos entrando aqui na reta final da nossa entrevista, 18h34. O senhor é autor da lei da cidade segura, aqui na cidade de Guarulhos. Escola segura. Escola segura, perdão. Escola segura. Perdão, obrigado pela correção. Escola segura, que visa basicamente, entre outras coisas, tá, gente? Uma síntese aqui bem grosseira da minha parte. Visa a prevenção, palestras, disseminar informações, porque foi uma lei que o senhor propôs na esteira ali daqueles episódios, bárbaros que teve, de invasão, ataques em escolas, etc. e tal. Então, aqui na nossa cidade, felizmente, isso se transformou em lei. Ótima notícia. Como replicar isso para o estado de São Paulo inteiro, interior de São Paulo, cidades que tenham realidades totalmente diferentes da de Guarulhos, com público, com quantidade, de habitantes maior ou menor, como replicar de forma mais ou menos igual, estado afora? André, você sabe que você começa discutindo segurança na escola quando o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia que está ali cuidando da criança, ela tem tranquilidade de deixar a criança na escola e ela ir trabalhar, né? E ela ter o restante do dia para exercer suas funções. A gente tem um problema enorme de transporte, de trânsito em todo o estado de São Paulo, né? Principalmente por causa do trânsito. Então a gente precisa ter um transporte que ele seja mais ágil, mais confortável, mais econômico, menos poluente
e que atenda às necessidades da população para que as pessoas consigam chegar rápido no seu trabalho, chegar rápido nos seus estudos, voltar para casa rápido, poder alcançar seus lazeres e principalmente sabendo que você tendo um transporte dessa forma, você também tem uma escola onde seu filho, sua filha, seu neto, sua neta está ali, com segurança. Vai muito além de somente a gente fazer palestras, a criança tem que ser monitorada. Hoje, você falou agora há pouco da questão do drone entregando o remédio. Eu não acredito em drone entregando remédio, né? Mas, não sei, de repente, se estiver no Japão, né? Aí, China, sei lá, eles estão bem mais avançados. Mas, por que não um drone para poder fazer o monitoramento das escolas? Eu acho que seria mais fácil você conseguir um drone para monitorar a escola do que um drone para entregar remédio, né? Então, tem que ter um monitoramento ali, não só na escola, mas ao entorno da escola. Hoje, você tem ter o cuidado com a criança, com o adolescente que sai da escola, que ele pode ser ali abordado, né, por pessoas que não têm boas intenções, né? Então a gente precisa ter esse monitoramento ao entorno da escola. A criança tem que estar dentro da escola, tem que estar totalmente livre de quem está do lado de fora. Por que eu falo isso? E não é só criança não, os professores também. Porque os professores sofreram também com essas agressões. Teve professor e educador que morreu nessas agressões, né? Que morreram e suas famílias estão aí até hoje sentindo a falta. Então, tem que ter um controle de acesso, tem que ter um ambiente onde as pessoas que vêm visitar a escola, vêm conversar com qualquer problema da escola, que elas não adentrem o restante, onde estão as crianças, onde estão os educadores, né? Essas pessoas têm que ter também todo o cuidado. Gente, se tem todo um cuidado com um banco, que está ali guardando dinheiro, tá? Imagina num lugar que está cuidando vidas, né? Está cuidando de vidas ali dentro, está cuidando de crianças, né? Que são as nossas vidas ali, né? Eu sou pai, cara, eu sou avô, então eu sei muito bem, né? O medo, o receio da segurança dentro de uma escola com a criança. E também para os professores também estarem à vontade, para os educadores, porque não são só professores. Eu não estou aqui discutindo a questão didática, tá? Isso é uma questão que deve ser discutida entre professores, entre a comunidade, os pais, juntamente também com o governo. Mas a segurança, ela é de extrema importância nesse sentido. Ser monitorado, ninguém poder entrar na escola, na saída, ninguém poder abordar essas crianças, né? Você ter um cuidado ao redor também com o trânsito, né? Com travessias. Hoje você tem a travessia que é mais alta, né? Você tem a faixa de pedestre, onde ela fica mais alta para a travessia de criança. Chamado de faixa elevada, né? Faixa elevada, isso mesmo. Muito obrigado, André. A faixa elevada. O sinaleiro, né? Fechando ali para as crianças passarem. O transporte dessas crianças até em casa. Gente, o transporte dessas crianças, quando o pai, a mãe, a família não pode levar, o transporte tem que pegar na porta de casa, tem que levar embora ali, na porta de casa, né? Para saber que a criança chegou direitinho. Você precisa reforçar a nossa polícia municipal, né? Você tem que dar condições, você tem que dar condições no efetivo, você tem que dar condições de estrutura, você tem que dar condições de salário. Quando a gente começa a falar de segurança, falando de segurança na escola, e aí em todo o estado de São Paulo é isso, e com essas atitudes a gente consegue trazer segurança para todo o estado de São Paulo, você também começa a ter uma segurança nas ruas. Você vai ver mais policiais. Eu sou defensor de que um policial, sendo ele municipal, militar, civil, federal, ele tem que ter 6 horas de trabalho, ser muito bem remunerado, né? Ter uma atenção em especial nas questões psicológicas, que ele possa ter um momento muito maior dentro de casa, né? Porque hoje os policiais estão estafados também, trabalham em 2, 3 empregos, não tem um horário bom com a família, não tem um salário bom, né? E quando você tem toda essa segurança dentro da escola, né?
Você tem o maior número de policiais na rua também em volta da escola. E aí você, quando tem um policial em volta da escola, né, uma patrulha, você está patrulhando todo o bairro. Né? Você traz uma segurança para todo o bairro. E os pais, os avós, os tios que estão indo trabalhar, eles vão com mais tranquilidade, né? Vão sem estresse, de putz, onde está minha criança, onde não está, ela está segura, não está. E tudo isso traz o benefício de segurança para toda a cidade. Porque quando você traz a segurança para mim, traz a segurança para você, André, você já sai mais calmo, você vai dirigir melhor, né? Você vai, mesmo que você tenha que ir num hospital, alguma coisa, você vai mais tranquilo, menos estressado. Então, enfim, é uma questão, a segurança na escola é uma lei minha, que sofri muito para aprovar ela aqui, mesmo com todos os problemas, o ex-prefeito, ele vetou, e eu junto na Câmara Municipal com os vereadores e vereadoras, me ajudaram a derrubar o veto do prefeito e fazer ela transformar em lei. E que é um grande exemplo que nós vamos levar para todo o estado. Muito bem. Vereador, eu tinha prometido que por volta das 18h40 liberaria o senhor, mas o assunto está tão bom. Exato. Não, mas eu preciso fazer uma pergunta para o senhor, no estilo ping-pong. O senhor tem acompanhado mais ou menos as sessões da Câmara ou agora que o senhor não está exercendo o mandato, o senhor tem utilizado o seu tempo de outra forma? Seja sincero, nas últimas, 5 sessões, o senhor assistiu quantas? Eu assisti nenhuma. Nenhuma. Na verdade, André, eu tenho me preocupado muito mais na discussão política das cidades do que naquele imbróglio hoje que está a Câmara Municipal. Era isso que eu ia te perguntar. Como é que o senhor está vendo o que está acontecendo na Câmara? Você sabe que eu para mim, tem um grande livramento de eu não estar na Câmara hoje, porque lá é uma Câmara, desculpa, tenho muitos amigos ali e sei da intenção deles, mas não é mais uma Câmara de vereadores, é uma Câmara de horrores, né? Ali você transforma, você não deixa nenhum vereador, vereadora mostrar a qualidade que ele tem ou a intenção que ele tem com a cidade. Bem pelo contrário, né? Eles acabam ali, sabe, só falta se estapear e olha, já chegou bem perto disso, né? E já chamaram para o octógono também. Já chamaram para o octógono. Não sei se o senhor soube. Fiquei sabendo. Então, assim, eu ia falar, eu não assisto ela completa, mas a gente está vendo, está acompanhando vocês aqui, acompanhando os informes da cidade e a gente vê as coisas como estão lá dentro. Eu acho que, olha, eu tenho visto isso, tenho acompanhado e tem me ajudado muito a entender os problemas públicos de todo o estado de São Paulo, essa questão de você não estar, sabe, em um polo contra outro polo, né? Você está ali para atender o que a cidade necessita. Então, aquele show ali que está acontecendo, você acaba não escutando uma discussão do que está acontecendo, por exemplo, para acabar com as enchentes. E sabe o que é engraçado, André? Daqui a pouco vai passar a época de chuvas, todo mundo vai esquecer das enchentes. Quando a época de chuva voltar, novamente a população vai sofrer com as enchentes. Você não vê ali uma discussão na questão dos remédios de alto custo, mas você vê aquelas encenações ali. Você não vê uma discussão sobre a ampliação da polícia municipal, de trazer um salário digno para esses policiais, né? De trazer... Você sabe que em 2025, não só a Polícia Municipal, mas a Polícia Municipal em Guarulhos é uma das que recebe o menor salário do estado de São Paulo. Uhum. E a Polícia Militar do estado de São Paulo, em 2025, foi o ano que mais teve baixas de policiais, soldados, sargentos, tenentes, de todas as patentes. Foi o ano que mais teve, desde que foi criada a Polícia Militar. Então, André, você percebe que o político, a pessoa política, a pessoa pública, não está interessado em políticas públicas. Está interessado em aparecer numa Câmara, não na Câmara. Que aparecer na Câmara é fazer o debate do que a população precisa. E a gente vê que tem muitos ali com muita boa vontade, muitos mesmo. Só que esses poucos que não têm essa boa vontade e que querem transformar... Eu não vou falar que querem transformar num circo não, viu, cara? Sabe por quê? Porque o circo é uma maravilha. Eu amo circo.
né? Eu gosto de ver, são profissionais ali pra gente dar risada, são profissionais malabaristas. Ali não tem profissional nenhum, né? Ali tem um desrespeito de poucos, mas é um desrespeito que acaba contaminando toda a Câmara. E isso, tenho certeza, eu tenho vergonha. Eu tenho certeza que muitos dos vereadores e vereadoras que estão ali estão com vergonha do que estão passando hoje na Câmara Municipal. Meu abraço a todos aqueles que têm vontade de construir uma Guarulhos melhor, têm idealizações progressistas para que a cidade ande bem, né? Esse eu deixo aqui meu abraço para eles, porque estão sofrendo muito com toda essa crise desses poucos políticos que não têm intenção nenhuma de fazer política, e sim de fazer show. É isso, é um triste retrato do Legislativo, um dos maiores legislativos do estado de São Paulo. Vereador, queria agradecer muito a presença do senhor, foi um papo muito bacana. Queria agradecer pelo seu tempo aqui conosco. O senhor já está convidado a retornar numa próxima oportunidade. Boa sorte nas andanças, nas articulações e pode contar sempre com o Radar de Notícias. Um abraço para o senhor, obrigado por ter estado aqui conosco. André, agradeço você, agradeço toda essa equipe maravilhosa aí, viu? Maravilhoso, como sempre. Volto a dizer, muito importante a gente ter um espaço aberto para a gente discutir. E você sabe que eu tenho visto, e aí assim, com esses políticos que gostam de fazer shows, por exemplo, você acaba shows ridículos, né? Não estou falando de uma festa para o barulhense, não. É de show ridículo dentro da Câmara. Eles acabam, às vezes, aparecendo mais nas suas redes sociais do que enfrentando aqui um jornalismo sério, né? Uma comunicação séria para poder responder realmente o que a população precisa. Inclusive, eu taco aqui um desafio, eu lanço um desafio para todos. Venham participar, venham conversar com a população cara a cara e venham responder o que a população precisa falar, né? Quem sabe assim, deixa de perder tempo com discussões, sabe, ridículas dentro da Câmara e começam a discutir o que a grande maioria dos vereadores querem, que é discutir o bem-estar da população. Forte abraço a todos, a todas, que Deus os abençoe, uma feliz Páscoa. Mais uma vez, André, muito obrigado. Eu que agradeço a presença do senhor. A gente vai para um rápido intervalo, porque não acabou o radar, hein? Tem mais um destaque, vamos falar da nova casa do vereador delegado Gustavo Mesquita. O Vinícius Tomei foi tomar uma aguinha e daqui a pouco está aqui. Não saia daí, voltamos já.